A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional do Minuto com Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Eu já quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Deus colocou no meu coração o desejo de fazer uma mensagem específica, uma mensagem direcionada a milhares de pessoas que talvez por causa de um golpe do destino, vamos chamar assim, nesse momento estão no processo de refazer a sua vida. Pessoas que tiveram decepções, perdas, dores profundas, pessoas que viram seus sonhos se quebrarem, seus relacionamentos se desfazerem, os planos desmoronarem. O que eu quero abordar aqui hoje é sobre a importância de algumas atitudes que você deve tomar antes de recomeçar a sua vida. Atitudes que vão determinar se o seu recomeço vai ser sólido ou se você vai repetir os mesmos padrões, os mesmos erros do passado. Eu vou te falar hoje sobre 4 atitudes que vão te ajudar a virar a página, ainda nesse final de 2025. A palavra de Deus diz que em Cristo você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E isso significa algo muito profundo e transformador. Significa que você não precisa ficar preso no passado. Você não precisa carregar o peso das suas falhas, das suas decepções, das suas dores. Você pode virar a página. Você pode começar de novo. Você pode e deve permitir que o Espírito Santo arranque do seu coração toda dor e toda mágoa que é causada pelas lembranças dolorosas de todas as experiências negativas que te trouxeram tristeza e frustração. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que tem feridas que parecem não cicatrizar. Tem lembranças que roubam a sua paz. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Você vai conseguir, porque Deus está com você. Não foi por acaso que você chegou nesse vídeo. Deus é especialista em transformar dor em propósito. Ele transforma ruínas em reconstrução. E o fim, que você acha que é o fim, para Deus é recomeço. Nós estamos chegando no final de mais um ano importante. E eu sei que os últimos dias parecem sempre mais corridos, né? As festas, reuniões, as despedidas, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas eu quero te convidar a ver esses últimos dias de uma forma diferente. Não apenas como dias corridos, mas como uma oportunidade de finalizar esse capítulo de 2025. Uma oportunidade de encerrar essa etapa da sua vida, de se preparar para a próxima fase ou para a próxima temporada. Porque a vida é feita de capítulos e cada capítulo tem um começo, meio e fim. E isso é natural e necessário. Quando um capítulo termina, você tem 2 escolhas. Você pode ficar preso naquele capítulo, relendo as mesmas páginas dolorosas, relembrando as decepções, revivendo as mesmas frustrações, ou você pode virar a página. Você pode fechar aquele capítulo com gratidão por tudo que você aprendeu, com perdão por quem te machucou e com fé de que Deus está escrevendo algo novo na sua vida. E quando eu falo de virar a página, não significa esquecer o que aconteceu. Virar a página significa escolher não viver mais naquele lugar de dor. Significa reconhecer que
aquilo que fez parte da sua história ensinou lições importantes, mas não vai definir o seu futuro e nem limitar o seu potencial. Significa entender que você é maior do que as suas perdas. Você é mais forte do que as suas decepções, mais valioso do que as suas falhas. Mas para virar a página, você precisa fazer algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Primeira coisa, derrube todo argumento contrário na sua mente. Todo pensamento que faz com que você seja uma pessoa insatisfeita e infeliz. Todo pensamento que não te deixa enxergar um futuro melhor para você e para sua família. Todo pensamento que diz que você não pode ser feliz de novo. Todo pensamento que diz que você não vai conseguir reconstruir. Que diz que o melhor na sua vida já passou. Porque esses pensamentos não vêm de Deus. Esses pensamentos vêm do inimigo. E o inimigo quer te manter preso no passado, amarrado lá nas suas dores, paralisado pelas suas decepções. Porque ele sabe que se você virar a página e se levantar, você vai se tornar uma ameaça para o reino das trevas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você precisa levar cativo todo o pensamento contrário. Precisa confrontar toda mentira com a verdade da palavra de Deus. Você precisa declarar sobre a sua vida o que Deus diz, não o que as circunstâncias dizem. Segunda coisa, confesse e abandone o pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes, a ruína em que nos encontramos é fruto do pecado que nós cometemos, das escolhas erradas que fizemos, os caminhos tortos que nós decidimos seguir. E eu não estou aqui dizendo isso para te condenar. Eu estou falando isso para te libertar. Porque quando você reconhece que o pecado te trouxe até aqui, você também está reconhecendo que precisa abandonar esse pecado, se quiser seguir em frente. Talvez seja a pornografia que você tem alimentado em segredo, destruindo a sua mente e o seu coração. Talvez seja a mentira que você tem vivido, fingindo ser quem você não é. Talvez seja o álcool ou as drogas que têm te dominado e te escravizado. Talvez seja a amargura, a mágoa, o ressentimento que você tem cultivado no coração. Talvez seja o relacionamento ilícito que você sabe que precisa terminar, mas que não tem coragem. Talvez seja a desonestidade nos negócios. Algumas pessoas estão cometendo adultério. E não só o físico, mas o virtual também. E por isso estão cada vez mais distantes dos seus parceiros. Em Provérbios 28, verso 13, diz assim: quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você precisa confessar o seu pecado diante de Deus. Você precisa abandonar o pecado. Porque você não pode virar a página e começar um novo capítulo se você continua repetindo os mesmos pecados do capítulo anterior. Terceira coisa, se afaste das más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Você precisa eliminar do seu convívio pessoas que te arrastam para o pecado. Pessoas que te afastam de Deus, sabe? Pessoas que te levam para lugares que você não deveria estar. Se você anda com pessoas que vivem na imoralidade sexual, você vai cair na imoralidade. Se você anda com pessoas que zombam das coisas de Deus
e da fé, você vai começar a zombar também. Se você anda com pessoas que vivem na mentira e na hipocrisia, você vai acabar vivendo na mentira, porque você se torna parecido com as pessoas com quem você anda. Você é influenciado por elas. Mas se você anda com pessoas que temem a Deus, pessoas que buscam a santidade, que te encorajam na fé, você vai crescer espiritualmente. Em Provérbios 13, versículo 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tá vendo? Você precisa de amigos que te afiem na fé, não de amigos que te desgastam espiritualmente. Quarta coisa, reconheça o seu valor em Cristo. Salmo 139, verso 14 diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por você. Você tem um valor infinito aos olhos de Deus. E quando você entende isso, quando você realmente compreende o seu valor em Cristo, você para de aceitar relacionamentos que te destroem. Você para de se entregar em situações de pecado por medo de ficar sozinho. Você para de buscar nas pessoas o que só Deus pode te dar. Você deixa de aceitar migalhas quando Deus quer te dar um banquete completo. E eu sei que tem pessoas que têm orado, têm lutado, pessoas que têm feito tudo o que estava ao seu alcance. Continue orando. Esse é o meu conselho para você. Continue orando. Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Mas existem pessoas que já ouviram de Deus, que já testificaram no coração que aquele ciclo terminou, que aquela porta se fechou, que é hora de seguir em frente. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer, Deus não te abandonou. O Senhor permitiu que aquele ciclo terminasse, mas Ele mesmo vai te sustentar e vai permitir que você reconstrua a sua vida. Isaías 54 tem uma promessa: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Deus é o seu provedor, Deus é o seu protetor, Ele é o seu sustentador. Deus é tudo que você precisa. E quando você entende que Deus é suficiente, você está pronto para virar a página. Você está pronto para fechar o capítulo de 2025 e começar um novo e poderoso capítulo em 2026. Um capítulo onde você não repete os mesmos pecados. Um capítulo onde você faz escolhas santas, onde você anda com as pessoas certas. Uma nova etapa onde você vai viver na plenitude que Deus tem para você. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. E se você ouviu essa mensagem até aqui, faça uma declaração de fé também nos comentários. Escreva o seguinte: eu vou virar a página. Apenas isso. Eu vou virar a página. E que a partir de hoje você possa viver o que há de novo da parte do Senhor para a sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti com humildade no nosso coração. Antes de pedir qualquer coisa, nós queremos Te agradecer. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por nos sustentar até aqui, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Obrigado, Senhor, porque, apesar das dores, das perdas e das decepções, o Senhor permaneceu fiel. Pai, nós Te pedimos perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelas escolhas erradas que fizemos, pelos caminhos que seguimos longe da Tua vontade. Nos perdoa pelas vezes em que deixamos a dor
falar mais alto que a fé. Nos lava, Senhor, purifica o nosso coração, restaura a nossa mente. O Senhor conhece cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. O Senhor sabe das feridas, das frustrações, dos sonhos quebrados, dos ciclos que estão se encerrando. Pessoas que estão tentando recomeçar, mas que ainda carregam o peso do passado consigo. Eu te peço, entra nessas áreas feridas, cura o que foi machucado, restaura o que foi quebrado, arranca do coração dele, dela, toda culpa, toda mágoa e todo medo de tentar novamente. Ajuda essa pessoa a virar a página, Deus, a não repetir os mesmos erros, a não voltar para os mesmos pecados. Dê a ela força para abandonar tudo aquilo que tem afastado ela de ti. Dá discernimento para que ela faça escolhas melhores. Dê a ela coragem para se afastar daquilo que não edifica e se aproximar do que traz vida e paz para ela. Pai, lembra essa pessoa do valor que ela tem em Cristo. Que ela pare de aceitar menos do que merece. Que ela se valorize. Que ela se veja como alguém amada, cuidada e protegida pelo Senhor. Que ela confie que o Senhor é suficiente e que não vai faltar nada na vida dela. Eu quero orar também pela área financeira dessa pessoa que está me escutando, por essa família. O Senhor conhece as necessidades, as preocupações, as contas, as responsabilidades. Seja o provedor, o sustentador. Abre portas onde não há saída e traga direção, Deus, para cada decisão que precisa ser tomada. E agora, Pai, eu entrego nas Tuas mãos todos os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada lágrima derramada. Atende a cada pedido feito aqui segundo a Tua vontade, Deus. Seja feita a Tua vontade na vida dele e na vida dela. Que essa pessoa saia dessa oração fortalecida, com a sua fé renovada e com esperança no coração. Que o novo capítulo que se aproxima seja um tempo de recomeço, de restauração e crescimento. Nós confiamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Se precisar, volte aqui nessa mensagem quantas vezes for necessário. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Esse canal continua existindo por causa da sua ajuda, por causa do seu like, da sua inscrição, por você que é membro do canal e por você que contribui com qualquer valor através da nossa chave Pix. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Que Deus multiplique poderosamente. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E antes de sair, escute esse recado aqui que eu tenho para você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você sabe que precisa de uma virada. Com certeza você quer viver uma vida mais leve, mais próspera e mais consciente. E é por isso que eu preparei algo muito especial para você. Mas olha só, essa oportunidade vai ser revelada amanhã, quarta-feira, dia 16 de dezembro, às 9 horas da manhã. E deixa eu te contar por que o método Vida Abundante não é só mais um método qualquer, mas sim um divisor de águas na sua vida. O Vida Abundante é o ponto de partida. É onde você entende por que muitas doenças que estão no seu corpo são o reflexo de uma alma desesperada. Por que alguns vícios sempre te puxam de volta, mesmo depois de você fazer tantas promessas. E por que a culpa continua te perseguindo. Mesmo quando você já pediu perdão a Deus,
centenas de vezes. É onde finalmente fica claro por que a sua mente trava, por que a opressão espiritual tem ganhado espaço na sua vida e por que algumas feridas antigas ainda sangram aí dentro de você, mesmo quando por fora parece que está tudo bem. O método Vida Abundante é construído sobre 3 fundamentos essenciais: transformação, maturidade e vida plena. 3 pilares que conduzem você a uma mudança real, de mente e coração, fortalecendo sua fé e alinhando sua vida aos princípios da Palavra de Deus. Aqui, você não apenas identifica onde estão as suas dores, suas fragilidades e os seus conflitos interiores. Você aprende a permitir que Deus transforme essas áreas em crescimento, propósito e direção. Ao longo desse processo, você deixa de viver no ciclo da autossabotagem, do peso da culpa, da instabilidade emocional e da fé superficial e passa a desenvolver constância espiritual, mental e relacional. Não se trata apenas de existir ou sobreviver às pressões da vida, mas de amadurecer, frutificar e experimentar uma vida equilibrada, saudável e cheia de sentido. Uma vida que caminha na direção da vida abundante que Jesus nos prometeu. A partir de quarta-feira, o grupo vai estar aberto para que você mande as suas dúvidas em relação ao método Vida Abundante. Eu mesmo vou te responder em áudio pelo WhatsApp de algum administrador aqui do grupo, explicando como Vida Abundante pode mudar a sua vida. Ah, pastor, mas o meu problema é mais emocional. Ah, mas o meu problema é na área financeira. O meu caso é no relacionamento, é a minha vida conjugal que está com problema. Irmãos, o Vida Abundante funciona em todos esses contextos. E funciona porque, como eu falei antes, ele trabalha a raiz. O único jeito do método não funcionar é se você não aplicar os princípios que nós vamos propor para você. Ou se você continuar se escondendo de quem você nasceu para ser. Mas se você sente que tem mais dentro de você, se você sabe que merece mais, mas ainda não sabe como ativar isso, então o Vida Abundante é o seu lugar. Se você está travado nas finanças, nos relacionamentos, na saúde, vivendo altos e baixos emocionais, ou precisando resgatar o seu brilho pessoal, nós temos uma trilha para você. Sabe, irmãos, durante mais de 10 anos eu tenho compartilhado a palavra de Deus aqui nas redes sociais. E eu sei que muitos de vocês se identificam com a minha forma de interpretar e explicar as Escrituras. O que eu fiz foi condensar tudo isso, a maneira como eu enxergo o Evangelho, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e colocar tudo em um conteúdo para abençoar e transformar a sua vida. Eu criei o método Vida Abundante como uma alternativa para quem quer dar um passo a mais nos meus ensinamentos, quem quer um atendimento mais próximo. No Vida Abundante, você vai ter acesso a várias aulas, dentro das diversas áreas que eu percebi que mais atingem as pessoas. E tem mais, eu preparei bônus exclusivos para você que vai entrar na nossa turma de lançamento. Então, já programa o despertador aí no seu celular. Amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso grupo de WhatsApp, eu vou liberar a oferta especial com desconto e com bônus exclusivos. Amanhã pode ser o início da sua nova versão, de uma nova etapa na sua vida, uma versão mais leve, mais segura e mais próspera de você mesmo. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então, já coloca o despertador aí
e manda suas dúvidas amanhã às 9 horas no grupo de WhatsApp, exclusivo do lançamento do método. Eu vou revelar a oferta e você vai ter a chance de ganhar um desconto super especial e ainda um bônus incrível que eu estou guardando para você. Essa oferta de inscrição só vai ser revelada dentro do grupo. Se você ainda não faz parte desse grupo exclusivo, eu coloquei o link aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado. É só você clicar e entrar. Que Deus te abençoe. Eu te espero lá. De ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida.
a ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos, Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente.
Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador, nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos,
do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar.